Um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem, que a semana tenha sido a mais leve possível e abençoada como é sempre. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, e assim seja. Bom, hoje o estudo é do livro dos Espíritos, né? E nós vamos dar continuidade à lição do livro dos Espíritos, né? Que é a vida e a morte. Toda a concepção, né, de vocabulário trazido por Allan Kardec, ela é apenas uma menção do que realmente a vida cotidiana, a vida humana se trata, né? Mas nós bem o sabemos que aqui a citada morte, ela é apenas a passagem do plano físico para o plano espiritual e que o que, na verdade, a gente deixa para trás é o nosso corpo, a nossa vestimenta, a nossa, vamos dizer assim, nosso instrumento que utilizamos para a evolução aqui no planeta, tá? Mas a lição é a vida e a morte. E aí, eu vou, como sempre o fazemos, eu vou fazer a leitura da última pergunta e resposta estudado há 2 semanas atrás. E claro que a gente pode, né, em plenária aqui, falarmos um pouco, estudarmos um pouco, inclusive a respeito dela, mas a gente vai dar andamento nas perguntas e respostas seguintes, que é o principal motivo do nosso estudo, né? Então vamos lá. Pergunta de número 69. Por que uma lesão do coração, mais que dos outros órgãos, causa a morte? E a resposta foi: o coração é uma máquina de vida. Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. E apenas para fazer menção, né, e alguns adendos, nós já havíamos, né, estudado, inclusive, essa pergunta e essa resposta na última vez que estudamos o Livro dos Espíritos. E sim, né, o coração, ele é um órgão vital, mas é um órgão vital quanto tantos outros órgãos que nós temos no corpo. Então, claro que uma lesão nele é o que nós consideramos aqui grave, né, no planeta, mas nós temos tantos outros órgãos com responsabilidades no funcionamento dessa engrenagem nossa aqui, que são tão importantes, que ao ponto que a falência desses outros órgãos também vai nos fazer vir, talvez, ao desencarne, né? Então, é importante nós citarmos isso, que o coração, ele não é o único nesse processo. Mas Allan Kardec, enquanto um cientista, né, ele veio indagando tudo para a espiritualidade. E agora, a pergunta é a de número 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Então, pois bem, ó, nós viemos, né, fizemos a nossa trajetória terrena. Em algum dado momento, nós temos que retornar para a espiritualidade. Por quê? Por mais que pareça ruim, isso ocasiona aos nossos sentimentos, aos nossos apegos, né? Enfim, né? Mas a gente retorna para a pátria espiritual. Porque é dado um momento, cedo ou tarde, que nós aqui na Terra temos que partir. Por quê? Porque por hora a gente passou por situações que eram necessárias para a nossa evolução, né? Então ele pergunta aqui
em que se transforma a matéria, né? No caso, o nosso corpo, e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Tem um chat aqui também, se quiser comentar, qualquer coisa, abre o microfone aí, já chega falando. A resposta é: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. É importante citar, vamos começar de trás para frente aqui. O princípio vital, ele reside no fluido vital, ou no fluido cósmico universal, né? Então, esse princípio vital, ele entra em ação a partir do momento que o espírito encarna ou se junta o corpo desde a sua concepção. Ali o princípio vital já entra em ação. Quando há o desencarne, ou seja, quando o espírito ele, né, já não habita mais aquele corpo, é onde houve o desenlace, o princípio vital ele já não tem por que atuar, porque o princípio vital ele é um recurso para que o nosso corpo material, juntamente com o nosso espírito, seja animado. A partir do momento que nós desencarnamos, o espírito por si só, ele continua com o seu corpo perispiritual, mas sem a necessidade do princípio vital, que antes era o combustível dessa ligação entre corpo material e corpo espiritual. Tá? Mas aí, os espíritos respondem, ó, esse princípio vital, por si só, ele não deixa de existir. Ele é um recurso que retorna à massa. Alguns podem falar retorna à natureza, alguns podem falar retorna ao universo, né? Mas ele sempre é um recurso para que no momento do encarne, no momento da concepção, no momento em que já existe um corpo, né? O feto, ele já tem o espírito, tá? Então, nesse momento, o princípio vital ele já está agindo, e no momento do desencarne, o princípio vital ele retorna à massa e está pronto sempre às novas encarnações, né, e tudo, sempre estar sendo e atuando, tá? Só que existe um comentário de Kardec aqui, que é um comentário gigante, vou procurar fazê-lo. Antes tem que explicar também a primeira parte, né? Eu falei que ia começar de trás para frente, mas existe um comentário gigante aqui, claro que Kardec vai elucidando cada vez mais e comentando as percepções que ele vai tendo conforme o estudo que vai se desenrolando, né? Mas a primeira parte aqui, gente, que a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, isso é fato, isso todos nós, de um certo modo, o sabemos, né? O corpo ele vai se decompondo, e olha, ele se decompõe rápido. A partir do momento que já não existe o princípio vital, que faz com que o espírito ou anime o corpo ele é a ferramenta que por nós fomos utilizados, mas sim, ele vai retornar, ele vai dar oportunidades para novas vidas diferentes, vidas de seres diferentes, né? E automaticamente ele vai se decompondo, ao ponto de ficar só a sua estrutura óssea, né? Então, isso é fato também, isso é da natureza, né? Isso é natural, mas o espírito, ele transcende, né? O espírito, ele continua para novas moradas, continua para novos planejamentos, né? Para um retorno. Olha, isso é fato. Para todos nós que estamos aqui, nós vamos retornar. Ou nós retornaremos novamente no planeta de provas e expiações, ou nós retornaremos num planeta de regeneração, mas o retorno, ele é certo. É fato.
Então, nós sempre vamos precisar utilizar o princípio vital para que o espírito anime o corpo. A partir do momento que não existe mais a separação do espírito para com o corpo. E aí, comentário de Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e a da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o desenvolverem essa fonte, logo que deixarem de existir. Ou seja, nós somos espíritos que entre idas e vindas, né, fica toda essa movimentação. Mas uma coisa é fato, o nosso corpo, que aqui por hora é nossa vestimenta, ele vai se transformar pós desencarne, né? A ferramenta ficou. O serrote gastou, né? A chave de fenda, o martelo, né? Foi indo. Essa é a nossa ferramenta. O nosso corpo é a nossa ferramenta de evolução contínua, né? Visto que é encarnados que nós passamos pelas maiores experiências de evoluções necessárias. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si. No caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes um movimento de vida e o ser morre. Então, quando a gente, por vezes, a gente escuta, né, a gente até, né, presencia e tudo, falência de algum órgão ou falência múltiplas dos órgãos, ou seja, ali naquele momento, o órgão por si só, ele já não corresponde ou não responde mais às funções que ele tem, e nesse momento o princípio vital, ele começa a diminuir, a exaurir, né? Ao ponto da separação estar se aproximando. Nós temos aqui também, na nossa vida humana, terrena, e aí a gente pode até conversar muito a respeito disso. O Fabiano, por vezes, nós lá também presencialmente, a gente conversou muito a respeito disso, né? Existe muita a questão da melhora da morte, né? A pessoa está indo, está ficando, né? Tá ficando exausta, né? O corpo já não corresponde e tal. E de repente ela melhora. De repente ela melhora. E quando menos se espera, ela desencarna. E isso aqui no planeta, né? Por vezes as pessoas tratam isso, nossa, é a melhora da morte, né? A pessoa melhorou, parece que vai, né, ficar estável e de repente já desencarna. É interessante porque isso tem até motivos, viu, pessoal? Quando uma pessoa ela está de um certo modo, isso é retratado até em obras espíritas, tá? Quando a pessoa ela tá doente, ela tá acamada, né? E ela tá ruim mesmo, e de repente ela dá uma melhora. Isso olha a importância, por exemplo, de muitas ações baseadas até na fé e na prece. Porque muitas pessoas começam a orar para aquela pessoa melhorar, né? E muitas das vezes esses fluidos, eles são uma alavanca para que até mesmo as condições fluídicas do enfermo ou do doente façam com que ele melhore, né? Dá uma
Isso nós estamos falando de pessoas acamadas, tá, gente? Estamos falando de pessoas realmente que está no leito de que, né, parece que não vai ter mais jeito, aí dá uma melhorada e depois decai de novo. Isso, por vezes, é pela fé e pela prece e constante, que faz com que esse combustível, até mesmo do fluido vital, restabeleça algumas condições. E quando parece que já está tudo bem, já está tudo melhor, que talvez as preces, e até mesmo, isso ocorre, tá? As preces diminuem, aí é aquele momento que não tem como. De repente, o espírito, ele já passou por todos os seus processos que tinha que passar por essa encarnação, e que ele, aquele momento, ele vai ter que, por hora, retornar à pátria espiritual. Então, essa melhora, ela é apenas uma melhora de, vamos dizer assim, de momento de uma fé que ele vai ter que retornar. É importante nós entendermos todos esses mecanismos e a importância da fé, né? Em todos os processos que temos. Todos, 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 todos. Até mesmo numa promessa feita, que por vezes é feita dentro da própria grande igreja, né, que é a Igreja Católica e tudo, ela é considerável também, tá? Por quê? É a fé. Cada um e cada qual tem a fé que movimenta. E se aquilo ali é o bastante, então siga se fazendo, né? Então é importante nós entendermos todo esse poderio que nós temos circundando nós aqui. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Eu acho que é importante a gente talvez citar que o nosso corpo e os nossos órgãos trabalhando, e um conjugando com o outro, e um dependendo do outro, né? Nós somos uma orquestra. Olha como a engenharia de Deus é grande, né? Nós somos uma orquestra. E ela está sendo regida. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente que a força motriz não pode pôr em movimento. Assim é o nosso corpo. Desde o princípio, nosso corpo já está em desgaste, né? Desde da concepção, nosso corpo já começou a se gastar, né? Já começou a ser usado. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os órgãos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Eu gosto muito de utilizar estes exemplos, tanto nas reuniões de estudos, né, nossas, mas também até em sala de aula, porque é o seguinte, desde a geração da energia até passar pelas subestações, para chegar até dentro das nossas casas, ou no comércio, ou na indústria. Vamos citar nossas casas? Nós temos a tomada, né? A energia, ela entra para dentro da nossa casa, tá lá as tomadas, e a tomada, ela automaticamente ali, né? Se não tiver nada de errado, ela tá chegando ali, se for uma energia para nós aqui, padrão interior, padrão Franca, São Paulo aqui, né? Porque isso muda de até regional, tá? Mas se nós temos uma energia elétrica chamada monofásica, nós temos nas tomadas da nossa casa os 127 volts. Ele não é estabilizado, né? Ele alterna conforme utilização.
principalmente dentro de casa, mas isso pode ser externo também. Então, vocês já podem ter visto que quando vocês, por exemplo, ligam o chuveiro da casa de vocês, provavelmente a iluminação dá uma queda, né, e tudo mais. Por quê? Porque esse 127 volts, ele não se mantém, ele cai. Se for bifásico, tem os chamados 220 volts. Mas, enfim, independente de um ou outro, a tomada está ali, ó. Ela está parada. Se não tem nada ligado nela, a tensão elétrica está ali, está pronta para ser utilizada. Pode ter até uma TV ligada nessa tomada. Tudo bem, mas se essa TV, de um certo modo, estiver desligada, o 127 que está ali não vai passar, né, a corrente elétrica, que são os amperes, para a TV. Não vai. Só vai ter corrente elétrica num equipamento a partir do momento que você ligue ele. Pois bem, olha o exemplo aqui do comentário de Kardec. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte no aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial. Ou seja, o aparelho desligado, ele recebe ela, mas como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, que no caso é eu ligar um aparelho. Que aí sim, aquela alimentação que está ali na tomada, ela começa a passar os elétrons ou a corrente elétrica por aquele equipamento, né? Enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Ele desligado está inativo, porque a tensão não está o alimentando. Quando liga, aí sim a tensão que por hora estava ali, né, inerte ali, né, na tomada, ela tem o seu caminho. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas de aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. É isso. Fazendo as analogias, né? Perfeita, Kardec, eu acho que ele sempre utiliza uma linguagem bem mais simples para que a gente possa vir a entender todos esses processos, né? E nada melhor que fazer uma analogia deste tipo aí para nós entendermos melhor. O aparelho só vai estar ligado se tiver essa corrente elétrica. O corpo, né? Quando de um certo modo exaure todo o princípio vital e tudo, o corpo está ali, né? Mas o que o anima já não está mais. O que fazia essa ligação já não está mais. Por isso que, principalmente nos processos, né, de ressuscitação, né, por manobras mecânicas e tudo mais, nossa, acabou de desencarnar, vamos tentar fazer voltar. Ali já não existe mais o princípio vital necessário, por vezes, para fazer com que aquele corpo, né, retorne o seu vínculo com o espírito. E aí já cessou. Não tem como mais ter esse processo. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Isso é importante, hein? A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, né? Porque isso varia segundo as espécies. E é verdade. Nós temos uma média de vida na encarnação. As tartarugas, algumas raças de tartaruga têm muito mais do que a gente. Mas se a gente pegar, por exemplo, principalmente os animais, né, domesticáveis, um cão, um gato, tem muito menos tempo de vida, tempo encarnado. Então, essa proporção faz com que esse princípio vital, esse fluido vital, ele seja proporcional com o tempo de cada espécie aqui encarnados na Terra.
varia segundo as espécies, não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Aos que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Importante nós entendermos isso também. Porque você repara bem que Allan Kardec ele vem citando que, vamos supor, indivíduos de mesma espécie, como nós humanos, a gente pode estar até com a mesma idade e não ter o mesmo potencial de fluido vital. E aí isso faz, de repente, olha só, olha que interessante, fazendo uma vertente, né, uma ligação. Isso faz uma vertente de tipo assim, uma pessoa, e olha que isso é até espiritual, mas isso implica diretamente no princípio vital, no fluido vital. Pessoas estão lá de mesma idade e tudo mais, está encarnado e tudo, mas só que um é muito agitado, um tem muita vontade de viver, um tem muita vontade de realizar e movimenta, e o outro já é mais assim, já é mais desanimado, porque isso é uma condição, uma realidade espiritual. E isso automaticamente, olha que interessante, porque ele cita aqui, ó, a quantidade de fluido vital se esgota e pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contém. Olha, eu posso estar meio desanimadão e tudo por um estado, né, espiritual, por um estado psíquico, né, e tudo mais, mas de repente eu dou aquela, né, arribada assim e dou uma melhorada e aí eu busco de fluidos que me circundam um combustível a mais para o meu próprio fluido vital. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, que entra naquele caso seguinte. De repente, uma pessoa está muito desanimada e outra pessoa ela chega cheio de animação, mas principalmente de um controle espiritual, o bastante para fazer com que aquela pessoa se anime, que ela se restabeleça, né? Olha que interessante, né? Porque aqui ele fala, o fluido vital ele transmite, ele pode fazer uma pessoa de repente ali, olha, gente, o que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Os chamados milagres. Jesus utilizava-se da fé daquele que estava já, né? Pode-se dizer assim, caído, e doava fluido do seu próprio corpo. Jesus fazia isso. Quantas pessoas se sentiam bem ao estar do lado de Chico Xavier? E quanto nós podemos ser especiais com relação a isso? Não é bom uma pessoa falar, nossa, eu me sinto tão bem na sua presença? E é essa transmissão que a gente está falando, né? Que a gente nem percebe. A gente nem percebe. Essa doação de fluidos. Essa doação de ânimos. Mas é importante, mas não é a pessoa chegar para outra e falar assim, nossa, vamos, levanta, vamos. Eu já passei situação pior que você. Não é essa minimização aí. É a pessoa realmente conseguir transmitir tudo que é bom. E isso só pode ser oriundo de uma caridade sincera e de um amor que, né, que está pronto para ser doado. Não é, eu vou dar um combustível para aquela pessoa para ela se reerguer. Vamos, olha o tanto de coisa ruim que eu já passei, você está muito fraco. Não é assim. E a gente sabe que a sociedade, em geral, ela pode
dar esses tipos de combustível, né? Ah, hoje essa geração está muito mimimi. O que é isso? Né? Não é momento de compreensão? Não é uma geração que está oriunda de auxílio, será? Né? E muitas vezes, né, se orienta, né, de maneira... Ah, na minha época. Ah, na minha época. Ah, na minha época. Opa, na minha época, eu acho que eu estou mais cheio de trauma do que pronto para ajudar. Ah, na minha época acontecia isso comigo, e olha, eu estou bem aqui hoje. Tá com trauma para poder trabalhar, né? Tá com trauma. Então é importante nós entendermos nosso ponto de ação no auxílio ao nosso próximo. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem a menos. E, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Olha só, hein? Olha só. Vamos ficar atentos aos estudos. Agora, acabou-se, né? Findou-se essa pergunta 70, a resposta dos espíritos e o comentário de Kardec. E vamos para a pergunta 71. 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? A inteligência é um atributo do princípio vital? Então, peraí, vamos montar esse quebra-cabeça. A gente, nos estudos, a gente está vendo que existe o corpo, que é a ferramenta, e a partir do momento que a ferramenta não for utilizada mais, ela vai se decompor, né? E o que faz com que nós estejamos ligados a essa ferramenta, nós quem, Angel? O espírito, é esse fluido vital ou esse princípio vital. Então, nós temos 3 elementos: corpo, princípio vital e espírito. Né? Ok. Quando há o rompimento, quando o princípio vital se extingue, o corpo vai por um caminho, e é o caminho de se transformar, né, da decomposição. E o espírito segue o seu trajeto. Nós temos 2 objetivos encarnados. Só 2, Angel? Não, nós temos vários, mas os principais objetivos. O desenvolvimento intelectual e muito mais o desenvolvimento moral. Dentro desses processos, a gente passa por várias nuances. E principalmente no moral. Porque talvez a gente, o intelectual, não utilizou muito bem, inclusive em vidas passadas. Mas é o quê? Na nossa condição, na nossa segunda classe que nós estamos aqui de mundos, né, que é o de provas e expiações. Passar por provas e expiações para estipar de algumas mazelas que nós mesmos e ninguém mais, nós mesmos viemos a praticar. Tá? Ok. Só que no momento que há o rompimento, que o corpo, o espírito já não habita mais o corpo, porque o princípio vital já se extinguiu, o espírito ele continua dentro dos seus próprios pensamentos, dentro da sua própria realidade, dentro da intelectualidade e da moralidade que o acompanhava ele no corpo físico. Nós já sabemos que a inteligência não é do corpo. O que Allan Kardec faz pergunta para os espíritos? Se a inteligência é um atributo do princípio vital. Mas peraí, se o princípio vital se exaure e o corpo fica, o espírito continua. Então, a inteligência não é do princípio vital. Não é um atributo do princípio vital. Vamos ver a resposta dos espíritos para Kardec. A inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não. Pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria
são independentes, ou são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Então, a resposta dos espíritos foi baseada-se principalmente no corpo. É o corpo que tem inteligência? Não. É o princípio vital que tem é um atributo do princípio vital? Também não. O que faz manifestar essa inteligência no corpo físico é o espírito que carrega. E aí os próprios espíritos fazem a analogia com relação às plantas, que são também seres vivos, mas são seres vivos que, de um certo modo, não têm a inteligência, né? Então, ele faz essa menção. Mas a gente pode trabalhar muitas mais frentes, inclusive com os seres humanos, que vêm, talvez, através de expiações em corpos e ficam totalmente, veja bem, ficam totalmente sem ação dentro de um corpo que está doente ou enfermo, que não conseguem se comunicar, não conseguem se mover, né? E por que isso, Rangel? E por que isso, gente? Mecanismos das provas e expiações que nós temos que passar. Talvez é um espírito de grande capacidade inteligente dentro de um corpo que ele não pode manifestar. Rangel, isso é uma prisão? Olha, nós não sabemos o que nós fazemos nas vidas passadas. Graças a Deus. Graças a Deus. É bênção esse esquecimento. Porque talvez não poderíamos frutificar o amor. De saber que talvez de pessoas que estão próximos a nós, dentro do nosso lar, tenha sido algo muito nocivo para nós, ou vice-versa. Então é bênção. O esquecimento no momento da encarnação é bênção para nós recomeçarmos de novo. A nossa vida eterna é cheio de recomeços. Porque Deus nos dá a possibilidade de reatar. Deus nos dá a possibilidade de o que antes era antipatia se tornar simpatia. O que antes era ódio se tornar amor. O que antes era ranço se tornar uma amizade. Então, o esquecimento é necessário. Nós não temos, olha só, nós não temos tantos casos de guerra agora, principalmente, novamente. Já pensou se todos esses envolvidos, numa próxima encarnação, não esquecessem o que havia ou fizeram agora? Continuariam guerreando. Então, o esquecimento é, ok, começa de novo. Nós não temos o termo aqui, coloca uma pedra em cima, vamos começar de novo? Não entendo? Então, é mais ou menos isso. O esquecimento é a bênção que Deus nos concede para recomeçar de novo. Deus é bom. E aí é importante nós citarmos, né? Se corpos têm grandes espíritos, principalmente intelectualmente, e talvez ele não consegue se manifestar por causa de um mecanismo que ele tem que passar por aquela prova, por aquela expiação, para melhorar. Para melhorar. Deus não condena ninguém a um martírio eterno. Que é até importante falar que o juízo e a justiça divina está em nós. Kardec comenta: a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, às quais dá o pensamento de sua individualidade.
assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção: os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matérias, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. Olha que interessante esses três, né, vamos dizer assim, esses três itens que Kardec nos traz. E essas inúmeras possibilidades que nós temos aqui, enquanto seres encarnados, enquanto a natureza, com os seus vegetais, né? Olha só, olha como que é grande todo esse processo. Deixa eu ver o horário. Pergunta 72. Qual é a fonte da inteligência? É interessante isso, porque dentro dos estudos da doutrina espírita, aqui da obra, primeira obra de Kardec, né? A gente sabe que o espírito ele desenvolve a inteligência, né? Desenvolve o intelecto, não na mesma proporção que desenvolve o moral. Não é na mesma proporção. O intelecto, eu sempre gosto muito de falar isso, eu acho que o intelecto ele desenvolve muito rápido até. É até engraçado. Em aula, né, quando a gente, como eu sou da área da tecnologia, e que a gente vai perpassando, eu faço até experiências práticas, né, no ramo da robótica, né, da automação, e mostrar, por exemplo, essa semana, por exemplo, eu mostrei como que o processador de um computador, que seria o cérebro, recebe uma informação, por exemplo, de uma tecla que você vem a teclar do teclado. E aí a gente vai mostrando, né, e tudo mais. Aí tem um aluno lá que ele sempre me indaga, mas não é possível. O que não é possível? Cara, essa evolução você está falando assim que ela ocorreu principalmente nos últimos 50 anos. Falei, olha, ocorreu nos últimos 50 anos assim de maneira mais acerbada, né? Mas se a gente pegar bem mesmo, uns 30 anos houve um pulo quase que quântico desse processo, né? Pô, cara, não... ele fala assim, olha que interessante para ver o que o aluno fala, isso aí não foi humano, não, cara, que não é possível. Aí ele fala assim, como que o cara estava andando na areia de uma praia e descobriu que a areia é um semicondutor? olha os missionários, né? Que o silício, que é o principal material, né? O elemento químico condutor, semicondutor, ele é oriundo né, praticamente de areias, né? Do cristal, né? Então, para você ver, né? É inevitável, né? Não entrar dentro da doutrina nesse processo, né? Olha só, né? Como há toda uma movimentação desde os exilados, claro que eu não explico isso, né? Desde os exilados de capela, né? Que de tempos em tempos nós necessitamos desses seres de desenvolvimento intelectual maior para conseguir dar caminho, né, um norte no desenvolvimento. No caso, estamos citando tecnológico, mas existem tantos outros campos nesse processo. Então, o espírito, ele desenvolve o intelecto, mas olha a resposta aqui dessa pergunta. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. Olha, então, considerando isso, até o nosso desenvolvimento intelectual, nós também retiramos
pode-se assim dizer, do cosmos, do universo, do fluido cósmico universal, para desenvolvermos? Quem? O Espírito. O Espírito. E existe a pergunta, dentro da pergunta 72A. Kardec pergunta assim: poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Então é isso, Kardec também colou assim, ó, peraí, então os espíritos acabam de me falar e de me comprovar que realmente o espírito, ele retira todo esse desenvolvimento intelectual dessa própria massa, desse próprio fluido universal aí. E aí ele vem perguntando aqui, ó. Então é exato falar que um espírito, ele tira uma porção, e cada um tira uma porção deste mesmo fluido e assimila. E como tira e assimila o princípio da vida material? E aí os espíritos respondem: isto não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dada ao homem penetrar, e essa, por enquanto, é uma delas. Então, não podemos saber de tudo e de todos esses mecanismos, né? Tudo, mas nós já sabemos ter uma orientação muito exata do que ocorre. Eu vou. Dá para fazer mais uma perguntinha aqui? 73. O instinto é independente da inteligência? Então, vamos lá. Consideramos que os animais utilizam-se do instinto. E aí eu acho que é exato a gente direcionar este instinto como sendo um princípio da inteligência, né? O instinto. E aí, pensemos bem, ó. Os animais possuem isso. E para nós que, de um certo modo, estamos circundados disso, né? Dos animais, a gente repara, a gente vê isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha colocado no ano passado um pisca-pisca do lado de fora da minha casa aqui. Do lado de fora. Bonito pisca-pisca. Nós gostamos muito, né, do Natal, enfim. E bonito pisca-pisca, legal, né? Dava para ligar, ficar acesinho e tal. E aí, esse ano, eu e a Mirella, minha esposa, né, nós estávamos até meio que falando, vamos aumentar, né? Vamos pegar maior ainda, vamos. Não, não vai rolar. Não rolou, gente. Sabe por que não rolou? Porque há uns 3 meses para cá, um casal de maritaca descobriu esse pisca-pisca. E aí, como toda maritaca, o que elas gostam? De comer fio. Acabou com o pisca-pisca. E olha que interessante, elas é até bonitinha. Porque teve um dia que eu cheguei de carro, deixei ele fora, né? Fui entrar, tava as duas penduradas, agarrado na parede, no muro ali, e ó, só instinto. Instinto. Tá? Maritaca, os pássaros, eles têm seus instintos. Ó, vou dar um exemplo. Tem a Sky aqui, né? A nossa cãozinha de estimação. Se eu chegar e dar um susto nela, ela vai assustar. É o instinto dela. Agora tem que ficar esperto, porque o instinto dela pode fazer o quê? Contra-atacar. Os animais, eles têm esse instinto, por exemplo, de preservação. Como que eles se alimentam? Vamos falar dos animais silvestres, né? Os animais selvagens, né? Como que eles se alimentam? Eles precisam se alimentar. E aí nós aprendemos, inclusive, né, na escola, toda essa cadeia
alimentar essa cadeia predatória, né? Eles precisam. O instinto os intuem a isso. O alimento do escorpião. Dentre eles, o principal é a barata. Então, eles movimentam por esses instintos que o fazem ter a noção que, para eles sobreviverem, eles precisam ter essas ações. Tá. Porque a pergunta aqui é: o instinto é independente da inteligência? Porque eles tratam, o que Kardec pergunta é se um não tem nada a ver com o outro, né? É independente. E a resposta dos espíritos é: precisamente não. Porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma espécie de inteligência, que eu, Rangel, considero o princípio da inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades, conforme nós estávamos aqui, inclusive, falando, né? As próprias necessidades dos animais, dos bichinhos, né? Elas são oriundas do instinto, que o fazem, de um certo modo, é a inteligência, porque é uma inteligência não racional. O que faz nós, seres humanos, espíritos que habitam esses corpos, diferente. Então, não adianta nós, ser humano, falar assim: nossa, eu agi por instinto, desculpa, eu errei. Nós podemos errar, mas assumamos nossos compromissos, tá? Não vamos colocar a culpa no instinto. Nós tivemos tempo para raciocinar. Nós temos tempo para raciocinar. Tá? Então, esse argumento para nós, por vezes, talvez não vai rolar, né? Gente, fiquem à vontade, se quiserem comentar alguma coisa aí, pode abrir o microfone, pode falar no chat, estamos aqui em aberto. Senão, nós já partiremos para o encerramento. Ô, Rangel, esse instinto aí é como se fosse uma inteligência não desenvolvida ainda, né? É uma sementinha da inteligência. Sim, sim. E inteligência. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Fabiano? Tem uns animais aí que, olha. Tem até. É um instinto, tem inteligência, mas ainda não desenvolveu, né? Vamos dizer assim, não tem um raciocínio ainda, mas olha, tem alguns que a gente pensa, olha, realiza cada ação que jamais foram treinados. Oh, peraí, são animais que até então a gente considerava só o instinto, né? É importante entender isso. E olha, e é tanto sentimento, a gente vê, por exemplo, principalmente tanto cães, que quando os donos desencarnam, que eles vão ficar no túmulo ali, quer dizer, né? Tem um sentimento, choram, entendem, né? A gente precisa entender esses processos aí. E, por vezes, tomar como exemplo a dignidade, a confiança que muitos desses animais depositam nos seres humanos. Tomar como exemplo. Mas é isso mesmo, Fabiano. Esse instinto ainda não. Nós temos vários animais nessa gama aí, né? Os golfinhos também possuem um grau bem alto. As baleias, os cães, os próprios macacos, né? Possuem esse. É interessante, eu vi um vídeo que o pessoal está no zoológico, que é outra coisa também doída de se ver. No decorrer do tempo eu fui meio que me sensibilizando, porque o animal preso é muito, muito complicado. E aí eles estavam, um casal, eu acho que estava um casal, estava no zoológico, e aí tinha o ambiente na onde os macacos ficavam, e se eu não me engano, era até gorilas. E a mulher, ela estava com um nenê. Não sei se vocês chegaram a ver. A mulher estava com o nenê no braço.
E uma gorila chegou perto do vidro e começou a olhar o neném, começou a bater no vidro, né, e tal. E aí essa gorila ela começou a olhar para trás. E aí, nesse momento, a gorila ela saiu, dá para ver ela direitinho, indo lá, deve ser na onde que ela dorme, alguma coisa, e ela trouxe a bebezinha gorila para mostrar para a mulher. Ó, eu também tenho. Eu falei, nossa, não, é até de emocionar, porque você fala, nossa, olha só, né? Olha só, esse instinto que ainda não desenvolvido a racionalidade, mas com uma inteligência pronta para isso, né? E tá ali e fala, ó, eu também tenho. E aí ela pegava o bebê dela também, acalentava. Eu falei, nossa, cara, é bonito, é muito bonito. Não tem como. A gente tem que valorizar essas oportunidades que nós temos de visualizar isso. Valorizar quem nós estamos conosco aqui, ao nosso redor, a sociedade, a humanidade, né? Preservar e considerar e agradecer tudo que é bom, mas agradecer também tudo que acontece que é contrário aos nossos desejos, que nos faz crescer, nos faz desenvolver intelectualmente, nos faz desenvolver moralmente também. É bela fala também, viu, Fabiano? E é isso mesmo. Bom, pessoal, vamos partir para o encerramento. Lembrando que estudo do Livro dos Espíritos agora será daqui 2 semanas. E na semana que vem estaremos com o estudo Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, que essa prece seja direcionada aos todos os nossos irmãos que passam por necessidades, pelas provas e expiações, pelas doenças, pelas enfermidades, pelas misérias de todos os tipos, para os nossos irmãos que estão passando pelas provas e expiações das guerras e de todos os outros tipos de necessidades que nós estamos oriundos aqui no nosso planeta. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, que nos atentemos às intuições e às intenções, e que domingo que vem, se Deus assim o permitir, estaremos juntos aqui novamente. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiana. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, a Viviane. Obrigado, a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Obrigado aos nossos amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Que tenhamos uma semana abençoada. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana. Que sim seja. Tá mudo, Fabiano. Tá no mudo. Agora foi. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus. Fique com Deus também.